Olá, olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui no MBA da FGV Management na Paulista com esses gerentes de projeto aqui. O que eu gosto de dar aula na Paulista é pelo seguinte, tem um monte de gente da área de TI, das maiores empresas do Brasil, tem um monte de gente da área de construção civil e essa turma aqui ela é bastante rica, né? Porque essa região pega empresas grandes, são pessoas que vem do mundo corporativo pesado e que faz projetos. Vou falar sobre o Project Model Generation. O que é esse Project Model Generation? É a ideia de você usar um Canvas. Canvas é uma tela, né? Uma tela A1 para você conceber um projeto completo. Eu vou mostrar que por trás desse Canvas existe uma metodologia completa de planejamento para você conceber o seu plano, né? Bom, eu vou passar para vocês o que é e vocês logo em seguida terão um desafio de construir o seu projeto usando o Project Canvas, ok? Muito bom. Isso aqui foi baseado o quê? Foi baseado em neurociência, em alguns princípios da neurociência. Quais são eles, né? O primeiro princípio da neurociência é simplificar. O nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, ele não carrega muitas coisas ao mesmo tempo, então simplifica. O processo número 2 da neurociência que foi usado, agrupar as coisas. Quando a gente agrupa as coisas, fazem mais sentido, né? Lembra quando você fala um número telefônico? Você fala em grupos, e em grupos você memoriza. Processo número 3, você vai engajar os stakeholders. Se eu faço sozinho, você não participa. Se eu escrever meu plano no Word ou no PowerPoint, eu vou despejar o meu plano em você. É mais difícil de você comprar. Ao contrário disso, eu vou usar o Project Canvas para, junto com você, usando post-its, nós vamos fazer um plano de projeto completo. Ok. Essa metodologia ela foi inspirada, apenas inspirada, no Business Model Generation, né? O Business Model Generation, ele gera um modelo de negócio numa folha de papel. Aqui, o que ele foi inspirado? Também a gente usa uma folha de papel grande, em A1, para fazer no nosso Project Model. O Project Model Generation, ele tem 4 etapas. Essas 4 etapas são passos da metodologia. O primeiro passo, você vai usar o post-it e o mapinha para conceber o seu plano, passando por 13 etapas. Esse primeiro passo, ele é um workflow. Um workflow de 13 passos. A gente vai fazer junto ele. O segundo passo é integrar. Eu vou pegar eles em blocos e eu vou integrar esses pedaços. Eu vou ver se isso está consistente com isso e com isso. Eu vou ver se isso está consistente com isso. Eu vou ver se isso está consistente com isso e isso com isso, né? Sempre a integração nesse passo número 2, ele é feito em blocos de 2 ou de 3, porque o nosso cérebro, ele consegue juntar 2 ou 3 no máximo. Você não consegue integrar tudo numa vez. O passo número 3, normalmente ele é feito fora da nossa reunião. Ao passo que o 1 e o 2 você faz em 1 hora um plano de projeto, o passo número 3 você leva os problemas para os seus stakeholders resolverem como lição de casa e eles trazem essa lição de casa feita. E o passo número 4, você vai compartilhar esse plano. Você vai passar para a sua equipe esse plano, né? Você vai passar isso aí para os stakeholders interessados. Você tem que comunicar o seu plano. Vamos lá fazer em partes. Eu preciso de uma ajuda. Quem vai ser a vítima? Como que é seu nome? Eu já vim pra frente. Eu falei que eu não iria. Carol. Eu não iria abusar do pessoal que está aqui na frente. Mas a Carol, ela vai fazer o papel, não é um papel de mico, né? Ela vai fazer o papel de um stakeholder. Imagina que eu e você, Carol, estamos concebendo esse plano. Aqui eu quero fazer uma estrada. Eu vou fazer uma estrada entre 2 importantíssimos municípios. Eu vou fazer uma estrada entre Borá, você conhece Borá, São Paulo? Borá e Serra da Saudade.
ok? E eu e a Carol estamos concebendo esse plano. Por acaso, Borá é o menor município brasileiro e Serra da Saudade é o segundo menor. Eu e a Carol, nós vamos conceber esse plano. O passo número 1 desse plano é as justificativas. Justificativas falam do passado. E aqui eu tenho que falar coisas ruins. Eu não posso falar coisas boas. Porque se tem coisas boas, por que eu estou fazendo o projeto? Eu tenho que sair de uma situação ruim e ir para uma situação boa. Só existe projeto de melhoria, não existe projeto de pioria, não é? Então, Carol, qual que seria uma primeira coisa que eu poderia consertar com esse projeto? Uma justificativa? É, uma justificativa. Os congestionamentos entre as duas cidades. Muito bom. Então eu vou pegar com post-it, congestionamento, acidentes e interrupções. Está aqui. Qual seria uma outra justificativa? O alto custo da escoação na produção industrial da região. Muito bem. Deve ser muito grande a produção, né? Nessas duas cidades enormes, né? Então, tem mais alguma justificativa? Não. Por aí, tá bom. Vamos ficar em duas. Vocês se lembram que eu contei para vocês que a gente realiza um projeto com o objetivo SMART? Específico, mensurável, alcançável, realista e delimitado no tempo. Então, eu tenho que traduzir o que esse projeto vai fazer usando uma frase SMART, né? Você pode me dar um exemplo? Construir 790 quilômetros de estradas duplas entre Borá, São Paulo e Serra da Saudade, Minas Gerais, com término em outubro de 2014. Percebeu? É um objetivo SMART. Vou construir 790 quilômetros de estradas duplas entre Borá e Saudade. Então, o objetivo SMART é a ponte que me leva para o futuro. E no futuro, eu tenho benefícios, né? Coisas boas, geração de valor, aumento de receita, diminuição de custo, que mais? Giro de ativos. Que benefício que eu tenho, Carol? A redução de acidentes em ordem? Sim, seria. Aqui eu estou pegando a redução de acidentes. É um benefício talvez intangível. Redução dos custos da produção da região. Redução dos custos da região. O que mais? E aumento da atividade industrial. Aumento da atividade industrial. Percebeu? Esses são os benefícios. Isso aqui é a razão porque eu faço um projeto. Vocês se lembram basicamente disso? Isso aqui é o nosso termo de abertura. Todo projeto gera um produto, né? Qual que é o produto desse projeto, pessoal? Qual que é? Uma estrada. Então é uma estrada de interligação entre uma estrada pavimentada de interligação entre Borá e Serra da Saudade. Todo produto tem características segundo o nosso cliente. As características segundo os nossos clientes são chamadas de requirements em inglês ou requisito em português. Eu vou listar alguns requisitos relacionados com esse produto. Qual seria? Ao menos 670 quilômetros de pista dupla, ou seja, 85% tem que ser pista dupla. Percebe que eu estou fazendo uma referência ao produto? O que mais? A estrada deve atender padrões Green Roads Foundation. O que mais? O asfalto deve seguir normas DENIT tipo C. Sempre o requisito faz referência ao produto. O que eu estou fazendo agora? Você percebe um workflow? Eu fiz isso, isso, isso. Agora estou fazendo isso, isso, isso. A primeira etapa da metodologia chama conceber, é um workflow que termina nesses 13 passos. Sendo que o próximo passo, eu vou identificar todos os stakeholders externos e também aqueles fatores externos que afetam o projeto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou identificando todo o ambiente externo, as entidades, os stakeholders, né? E os fatores que vão afetar o meu projeto. Eu poderia falar que como fator externo, como agente externo, eu tenho o quê? O Ministério do Transporte, correto? Esse aqui é um stakeholder. O Ministério do Transporte, ele afeta, né? De alguma maneira, ele vai interagir e ter interesse nesse projeto. Qual seria outro fator, Carol?
Regimes de chuva. Então, o regime de chuva, ele não é um stakeholder, ele é um fator, mas ele vai afetar o meu projeto. Então, eu vou relacionar ele aqui nesse quadrinho. O próximo quadro, se isso faz parte dos stakeholders externos, isso aqui são os stakeholders internos. É a equipe. É a equipe que está subordinada, mesmo que parcialmente, mesmo que temporariamente, mesmo que de uma maneira light, ela está totalmente subordinada a mim. Isso aqui é a construção de uma estrada. O que eu tenho tipicamente? Um gerente de contrato. O que mais além do gerente de contrato? Nós temos um gerente de obra. O que mais que nós temos? Nós temos a equipe de planejamento, os engenheiros do planejamento. Nós temos a equipe de produção. E nós temos o pessoal de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Isso é a equipe subordinada a mim. Eu estou escrevendo isso aqui no papel de gerente do contrato. O próximo passo, né, nesse workflow seria você escrever as premissas. Lembre-se, as premissas são suposições arbitrariamente dadas como certas sobre o ambiente externo ao projeto, principalmente oriundo do ambiente externo. Então fica fácil de eu falar, ó, eu tenho alguma premissa sobre o Ministério do Transporte. Qual que é essa premissa? Que o Ministério do Transporte vai aprovar o projeto detalhado até dezembro de 2012. É uma suposição, eu não sei. Qual seria uma outra premissa? Não, eu posso fazer uma premissa sobre o regime de chuvas, é um fator externo, falando que o próximo biênio 2013-2014 nós teremos um regime típico de chuvas com variação máxima de 10%. As premissas normalmente fazem referência aos stakeholders e aos fatores externos, não subordinados, não dominados pelo gerente de projeto. Finalmente, aqui eu tenho os tais deliverables. São produtos, serviços e resultados produzidos pelo projeto. Por que eu não falei entregas, eu falei grupos de entregas? Porque aqui nós vamos simplificar. A gente vai aproveitar a nossa capacidade reduzida de guardar coisas e nós vamos agrupar as entregas. Nós não vamos relacionar todas. Porque eu acho que num momento de concepção de ideia como a gente tem, é mais lucrativo você agrupar e você olhar um pouco mais de alto nível. Qual grande grupo de entrega tem na construção de uma estrada? Então a Carol está me falando que tem que fazer um projeto de engenharia. Ok, eu tenho que fazer então um projeto de engenharia. Muito bem, o que mais que eu tenho que fazer, Carol? Eu tenho que fazer contenções. Você viu que a Carol aqui, ela está fazendo o papel do stakeholder. Ela está trabalhando junto comigo. Ela é o cérebro. Ela que está pensando e fazendo esse brainstorming junto comigo, né? Eu tenho que fazer a pavimentação. O que mais? Eu tenho que fazer a terraplenagem. Eu acho que as contenções, a terraplenagem eu tenho que fazer antes, né? Então eu vou trocar esses quadradinhos aqui. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer túneis e pontes. Aí que são os grandes grupos de deliverables. Eu não vou excluir deliverables, mas eu vou agrupar os deliverables para ter uma visão completa. E finalmente, ó, isso aqui, ó, premissas, entregas e restrições, lembra o que, pessoal? Premissas, entregas e restrições. Lembra? Escopo, declaração de escopo. Restrições são limitações nessas pessoas. São limitações nas pessoas que produzem essas entregas. O que eu teria como restrição aqui? O que eu teria como restrição? O que poderia limitar? Por exemplo, área de proteção ambiental. Não pode construir em área de proteção ambiental. Então, estou usando o meu stakeholder para compor o meu projeto. Eu poderia também pôr alguma política. Eu não poderei trabalhar por uma questão de custo, eu não vou poder trabalhar em turnos. Não poderá trabalhar
em 2 turnos. É uma restrição. Eu vou ter que fazer o mesmo trabalho, só que em turno simples. Está aqui, né? O custo, a hora que eu colocar um custo, ele vai passar a ser uma restrição. Também, percebe que ele está relacionado. Qual que seria o próximo quadradinho? Vamos dizer que são passos da nossa metodologia. Riscos. Qual que é um risco que eu tenho? Se eu escrevi uma premissa, ó, eu estou supondo que o Ministério vai aprovar, mas ele pode não aprovar. Por quê? A burocracia pode atrasar o processo. Não sei se você reparou, mas o workflow, ele permite esse tipo de relacionamento. Por quê? Normalmente, um passo está relacionado com os vizinhos. Os riscos estão relacionados com as premissas e os riscos estão relacionados com as entregas. Entregas geram riscos, premissas geram riscos. Na verdade, riscos vêm de todos os lugares. Qual mais risco que eu tenho? Enchentes e inundações. Ó, terei um regime típico de chuva, aí isso aqui gera um risco. Que eu tenho enchentes e inundações e desmoronamento. O que mais? As entregas também geram riscos. A pavimentação gera um risco, alta do insumo de pavimentação. E ficou faltando agora o timeline. Em quanto tempo eu fiz esse projeto? Em pouco tempo. Com a interação com a Carol, que é a minha stakeholder, né, a minha cliente, eu comecei a interagir, né? E agora eu vou colocar a linha do tempo. Eu posso falar que isso aqui é dezembro de 2014, isso daqui é janeiro de 2013, isso daqui é dezembro de 2013. Eu dividi o tempo, tá vendo os riscos? Dividi, e eu vou usar agora post-it para fazer um timeline. Ó, isso daqui começa aqui. Isso daqui começa aqui, ó, mais ou menos. Vai terminar em outubro. As contenções, ela vai se estender por todo esse período. Eu vou colocar 2 post-its para representar no timeline. Percebe que esse timeline refere-se a esse refere-se a esse refere-se a esse. E assim por diante. Eu vou posicionando mais ou menos cada deliverable no meu timeline. Ele é deliverable oriented. E finalmente, eu vou falar sobre custo. O que eu vou falar sobre custo agora é muito por cima. O custo base, né? Vai ser entre 300 milhões e 700 milhões. É o custo dessa estrada entre Borá e Saudade. Percebeu um workflow? Essa foi a primeira parte da metodologia. Agora, o que vai acontecer? Eu vou passar para a segunda parte da metodologia, que é integrar. Eu vou pegar em blocos, e eu vou consistir os blocos. O primeiro bloco que eu vou pegar é esse daqui, ó, justificativa, objetivo e benefício. Isso daqui tem que fazer sentido. Eu tenho que sair de uma região ruim e ir para uma região boa no futuro. O objetivo SMART ele tem que ser suficiente e necessário para sair dessa área ruim e ir para essa área boa no futuro. Tem análise de suficiência e necessidade. Então, esse bloco, eu estou fazendo uma consistência desses 3. Isso se chama integrar na metodologia. Eu vou integrar esses 3. Qual seria um outro passo natural de integração? E que vocês têm que se preocupar sempre no plano de projeto. Os requisitos, eles sempre se referem ao produto. Então aqui, ó, tudo isso daqui tem que se referir ao produto segundo o nosso cliente. Sempre são características do produto segundo o cliente. O que eu poderia fazer nisso daqui? Priorizar, né? Isso aqui, ó, é mais prioritário. Eu vou relacionar pelo menos os principais. Eu estou fazendo uma integração, vendo se os requisitos se referem ao produto. Qual mais integração que eu posso fazer? Será que as premissas referem-se
aos stakeholders externos, a primeira integração que eu poderia ver é se eu tenho premissas suficientes, uma cobertura de premissas suficiente para todos os stakeholders externos e todos os fatores externos. A segunda consistência que eu poderia fazer, será que eu estou escrevendo premissas corretas? As minhas premissas fazem só referência às coisas que eu não controlo? Porque se eu controlo alguma coisa, por que eu vou escrever como premissa? Então eu estou fazendo uma integração. Qual mais integração que eu posso fazer? Eu posso fazer uma integração da equipe com as entregas. Essa é super importante. Eu percebo nas pessoas que não têm experiência em construir plano, olha o que as pessoas fazem. Elas colocam entregas que não são feitas por ninguém daqui. E isso é impossível. Como que eu estou colocando uma entrega se não é feita por ninguém daqui? Você tem um grave problema. Um grave problema. Ou você tem um problema de patrocínio, ou você tem um problema de definição de escopo. Alguma das duas coisas erradas aconteceu, né? Não existem entregas que não são feitas pela equipe. Qual mais integração que eu posso fazer? Se as restrições, elas limitam a equipe e o trabalho feito pela equipe. É uma integração que eu posso fazer. Outra integração. Essa é uma integração light, tá? Riscos. Por que eu falo integração light? Porque riscos podem vir de qualquer lugar. Mas os riscos vêm de premissas, tanto que existe no PMBOK análise de premissas, e o risco vem dos deliverables, tanto que o PMBOK fala para rever a documentação, que é a WBS. Essa segunda parte, vamos rever a nossa metodologia. Estou mostrando um método para vocês fazerem um projeto em 1 hora usando uma folha. O primeiro passo, eu te mostrei um fluxo com 13 blocos. O segundo passo, eu falei que você tem que pegar, ó, e integrar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse daqui, ó, esses dois aqui. Você tem que juntar eles 2 a 2 e ver a consistência. Qual seria o terceiro passo agora? O terceiro passo é um passo que precisa de uma lição de casa. Significa descobrir problemas. Na hora que você for fazer esse mapa, junto com a sua equipe, junto com o meu stakeholder, eu vou empacar. E exatamente nessas empacadas, vamos dizer assim, é que estão os estrangulamentos. E eu tenho que levar isso aí como lição para casa. Por exemplo, eu poderia pensar que eu fui fazer essa coluna e eu não encontrei benefícios. Na hora de listar benefícios, eu não encontrei nenhum benefício que gerasse valor. Aumento de receita, diminuição de custo, giro de ativos, melhoria de imagem. Eu não encontrei. Provavelmente eu tenho um problema. Quem que tem que resolver esse problema? O patrocinador, talvez. A pessoa que concebeu esse projeto. Se eu não estou encontrando benefícios, eu tenho um problema. Qual é outro lugar comum de encontrar problemas? Nos requisitos. O cliente não é capaz de identificar requisitos. Então, provavelmente, eu tenho uma lição de casa a ser feita com esse cliente. Eu não vou resolver essa lição de casa agora em 1 hora. Vou marcar com o cliente, eu vou fazer um focus group com o cliente e eu vou resolver isso aqui como lição de casa. Então, esse passo 3, resolver, são lições de casa que você tem. E eles estão localizados em determinados pontos no mapa. Por exemplo, na hora de fazer as entregas, a minha equipe técnica, os engenheiros, os técnicos, os analistas, eles não sabiam como especificar as entregas. Isso significa que eles não têm domínio técnico. Eu tenho que mandar uma lição de casa para eles. Vocês concordam comigo? Que eu tenho uma lição de casa? Esse passo número 3, ele vai ser resolvido
em 15 dias, em uma semana, não é na hora não. E finalmente, temos o passo 4. O passo 4, pessoal, é comunicar. Como que eu comunico um mapa desse? Como que eu uso um mapa cheio de post-it para comunicar? Eu uso ele em blocos. Eu vou pegar determinados pedaços. Esse pedaço aqui, ó, ele vai responder a uma coisa muito clara. Por quê? Por que que o projeto existe? Você reparou que esse pedaço aqui, ele diz propósito? Ele fala o propósito do projeto. Por que que o projeto existe? Outro passo importante para ser comunicado é a qualidade do produto, é o que esse projeto faz. Qual é o produto do projeto e que atende o nosso cliente. Eu chamo essa coluna aí de qualidade do produto. O pessoal pergunta onde está a qualidade nesse mapa. Ele está nessa região azul que vocês estão vendo aí. Porque isso aí diz o que o projeto produz em termos de produto, serviço e resultado. Então, nessa etapa 4, o que eu estou fazendo? Eu estou comunicando o plano em blocos. Eu vou comunicar em blocos. O primeiro bloco é o do propósito, do objetivo. Esse bloco é o do produto. Esse bloco é o bloco dos stakeholders da organização. O que ele responde? Quem está dentro, quem está fora do projeto. Esse bloco, ele diz qual é o trabalho a ser feito pela equipe. É o grupo do escopo. Esse bloco é o bloco do risco, é o bloco da incerteza. E esse bloco aqui é o bloco da programação. Então eu vou usar essa última parte da metodologia para fazer. Esse aqui então é o Project Model Generation. E a missão de vocês agora é fazer um projeto usando o Project Model Generation. A gente vai fazer a etapa 1 e a etapa 2. É claro que a etapa 3 a gente não vai fazer agora. Beleza, pessoal? Podemos ir nessa? Fechou. Vamos nessa. Então vamos lá.